Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre padrões de herança nas populações humanas. E isso é, então, uma grande descoberta que iniciou, né? E foi mostrada dentro dos limites do que a ciência tinha pelo padre cientista Gregor Mendel, que postulou, então, que... Vamos botar aqui a postulação. Desce slide. Que postulou que as características herdadas dos pais não se fundem, mas são herdadas como unidades discretas de informação que se mantêm íntegras ao longo das gerações. Ou seja, ele está falando aqui do gene, né? Um gene, cada gene materno e paterno é passado para os seus filhos. Alguns se manifestam, outros não se manifestam. Então, isso é o que mostra aqui para nós, nessa figurinha, para a gente ter um pouquinho de conceito, misturando a genética com o molecular, tá? Então, nós temos o braço curto, P, o braço longo, Q. Esse cromossomo faz parte do cromossomo 9. E, ao longo desse cromossomo, nós temos dois locos, sendo o loco A e o loco B. No loco A existe um gene, e no loco B existe um outro gene, que está representado aqui por cores diferentes. O loco, então, é a posição onde esse gene está. E aqui nós temos, então, no cromossomo 9, no braço curto, na banda 2, subbanda 1.2, enquanto que o loco B contém um outro gene que está no cromossomo 9, no braço longo, banda 3, subbanda 1.1. Nós temos também que o nosso conjunto, por ser diploide, vai sempre apresentar um cromossomo materno e um cromossomo paterno. E como nós temos, então, o mesmo loco para ambos cromossomos maternos e paternos, e nós chamamos cada um deles de alelos. Então, o alelo materno e o alelo paterno. O alelo materno no loco B, e o alelo paterno também no mesmo loco. Então, a mesma posição no cromossomo, que é de um gene, vai ter sempre dois alelos. Por isso que a gente fala e que a gente aprende lá no colégio o tal do azão e o azinho. Então, eu tenho sempre dois alelos, dois conjuntinhos de letras. Eu posso dizer que aqui é o gene A e aqui é o gene B, que vai ter os alelos azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. E aqui o gene B, eu tenho os alelos Bzão-Bzão, Bzão-Bzinho, ou Bezinho-Bezinho. Bom? Então, como nós falamos, né, eu posso ter dois alelos iguais, que eu chamo de homozigoto, ou eu posso ter alelos diferentes, né, o Bzão e o Bezinho, por exemplo, que são os ditos heterozigotos. Eles são alelos diferentes, embora participem e são o mesmo gene. Só são alelos com alguma alteração, com alguma mutação. No caso aqui, o Bezinho veio do alelo paterno, mas é o mesmo gene, tá? Também eu posso ter o homozigoto dito recessivo e o homozigoto dito dominante, representado, então, os dominantes por letras maiúsculas e o recessivo por letras minúsculas. Mas, se eu olhar com um aumento, por exemplo, esse gene D, que eu vou chamar aqui do gene ABC1, né, que é representado por uma proteína transmembrânica que faz com que o colesterol entre na célula, ou melhor, com que o colesterol saia da célula e seja transformado em HDL, né? Então, esta proteína normal, ela permite a saída do colesterol. Essa proteína mutada faz com que o colesterol fique concentrado no meio intracelular e tenhamos, então, uma diminuição de HDL livre no meio extracelular. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês?
Esse gene ABCA1, ele tem, por exemplo, 5 exons, que vocês estão vendo aqui com a corzinha verde. Se vocês lembrarem da transcrição, as outras porções são chamadas introns, né? Vão ser retiradas desse RNA mensageiro quando ele for produzido, ficando apenas os exons. Então, os exons têm que ter porções sempre não mutadas. E aí, se eu tiver, por exemplo, no exon 2, o exon 2 eu vou chamar de Bzão, se ele não tiver mutado, então eu vou ter em todos os meus exons, não tem condições de mutação, esse indivíduo vai ser Bzão, por exemplo. Mas eu posso ter, no mesmo exon, no segundo exon, uma mutação no cromossomo paterno. Então, eu vou ser Bzão, Bzinho. Mas se eu tiver uma mutação também no mesmo exon, no cromossomo materno, eu passo a ser Bzinho, Bzinho. Ou, se eu tiver em qualquer um dos exons uma mutação, eu vou ser Bzinho, Bzinho, tá? Então, independentemente do exon, o que tiver a mutação, eu vou representar aqui como Bzinho, e o outro, se eu não tiver nenhuma mutação, vai ser Bzão. Então, eu posso ter mutações, o que eu quero dizer para vocês, em diferentes exons para que eu seja considerada Bzinho, Bzinho neste exemplo. Tá? Então, os genótipos possíveis deste indivíduo, neste gene que é formado por cinco exons, ele pode ser Bzão, Bzão, o seu genótipo, Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzinho. No nosso caso, para o gene ABCA1, quem for Bzinho, Bzinho vai ser afetado e vai ter essa doença chamada doença de Tangier, em que existe uma diminuição desta lipoproteína circulante em função de alteração de uma mutação na membrana plasmática daquela célula, que não deixa, então, o colesterol sair. Frente a isso, então, nós temos que a classificação dos distúrbios genéticos, eles podem ser classificados em distúrbios monogênicos, aqueles em que apenas um gene é através de uma mutação a causa de algum distúrbio genético. Nós podemos chamar de distúrbios, nós podemos ter os distúrbios cromossômicos, como nós vimos já, né, as alterações cromossomiais numéricas e estruturais, e nós também podemos ter distúrbios multifatoriais, aqueles que são devidos a vários fatores e que podem incluir, então, mais de um gene acompanhado de um efeito ambiental. Então, aqui nós vamos ver os distúrbios monogênicos, que são aqueles determinados por um alelo específico, num único locus, em um ou em ambos membros de um par de cromossomos homólogos, né? Então, aquele par da mãe e do pai, num determinado locus, em que contém apenas um gene ali com uma função específica. Quando essa herança monogênica, então, ela está presente nos cromossomos autossômicos, nós dizemos, então, que é uma herança monogênica autossômica. Quando ela está ligada aos cromossomos sexuais, nós dizemos, então, que ela é uma herança monogênica ligada ao sexo. O método que nós usamos para fazermos essas avaliações, então, é o estudo em cima do heredograma ou da árvore genealógica, em que nós representamos por quadradinhos homens, um círculo a mulher, e quando um desses é afetado, esse quadrinho ou esse círculo, eles são pintadinhos, né? Essa é a forma mais comum do heredograma. O heredograma, então, ele é feito a partir da coleta de informações por esses familiares, então é muito importante que seja feito num laboratório de genética, em que o geneticista vai saber orientar as perguntas para definição e montagem deste heredograma. Inclusive, baseado nos sinais clínicos que ele está vendo, que ele já conhece, né? Muitas doenças são de um padrão, então ele já orienta as perguntas para isso. Como é que se monta esse heredograma?
ele vai ser colocado em linha as gerações, né? A segunda geração, a terceira geração, e ele é numerado, né, a partir, então, dessa sequência, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, conforme vai sendo o relato e a ordem do nascimento, então, desses filhos, né, vai sendo colocado sempre em ordem. Então, a gente vai montando o heredograma. O heredograma, então, ele tem alguns outros sinais, né, por exemplo, sexo indefinido vai fazer o losango, quantidade de filhos do mesmo sexo, se for uma coisa muito grande, para o heredograma não ficar gigante, a gente pode também representar dessa forma. Os afetados são pintadinhos, os heterozigotos eu posso fazer só metade, né, dessa pintura para mostrar que ele é heterozigoto. Quando é ligado ao X de forma recessiva, a gente faz um pinguinho. O probando é aquele por onde a gente começa a contar a historinha, então é dele que eu estou partindo o estudo do heredograma, então eu faço uma seta. Indivíduos falecidos, a gente faz um traço na diagonal. A morte, se é pré-natal, além de eu pintar, eu faço traço. Abortos espontâneos, o tracinho com essa bolinha pequenininha. Indivíduos adotados dentro da mesma família são colocados entre colchetes. Indivíduos que forem adotados para outra família, eles são com os colchetes abertos para fora. Casamento, relação extraconjugal, divórcios, relacionamentos consanguíneos com 2 traços. E aí eu vou chamar a atenção aqui para vocês para a relação dos gêmeos monozigóticos, eles têm esse traço, e os dizigóticos não têm esse traço, tá? Então, prestem bastante atenção, façam alguma anotação aí, que aqui existe um erro nesse slide, essa figurinha, esse tracinho aqui do meio não existe. Desculpa, não existe, tá bom? E a numeração dos indivíduos já falamos, e quando não tem progênio, faz esses 3 tracinhos aqui. Então, é bastante simples, conforme a gente vai trabalhando muito com a montagem dos heredogramas, a gente vai fixando isso aí. Então, vamos dar uma olhadinha como é que seria um heredograma, então, de uma herança monogênica, autossômica, no caso dominante e recessiva. Principal coisa que nos chama a atenção, no caso de autossômica dominante, existe um equilíbrio entre homens e mulheres, né, sexo masculino, sexo feminino, e que a dominante apresenta, então, pelo menos aí um em cada geração. No caso da recessiva, não, ela é bem menos frequente nesta população. No exemplo de herança ligada ao sexo dominante, né, a mãe vai passar em proporção tanto para filhas como para filhos, e o filho sempre, no caso ligado ao X, né? O filho, por ser XY, sempre vai passar para as filhas e nunca vai passar para o filho. Por quê? Porque o pai, no caso de filha, ele doa o X, no caso de filho, ele doa o Y, né? Então, a passagem de pai sempre para filha. No caso de herança monogênica recessiva, o pai, o pai sempre vai passar para o filho, né? Mostrando então que aqui, no caso, a herança é ligada ao Y, tá? Essa herança monogênica, então, no caso de passagem de Y, também é chamada de herança holândrica. E aí, o último slide para vocês é a relação da penetrância com a expressividade. O que quer dizer, né? As pessoas confundem um pouquinho o termo penetrância e o termo expressividade. A penetrância é quanto por cento da população que é afetada desenvolve aquela doença, por exemplo. Então, ele é um dado percentual dentro daquela doença, daquela enfermidade, daquela síndrome que a gente está falando. Enquanto que a expressividade é, sendo uma pessoa afetada
as pessoas apresentam diferentes graus do fenótipo. Então, por exemplo, se vocês olharem síndrome de Down, a síndrome de Down apresenta diferentes graus de expressividade. Existem pacientes com Down que são mais afetados intelectualmente, ou vamos dizer, em relação ao fenótipo, né? Bater o olho, você sabe que tem uma expressividade maior, enquanto que outros, se vocês voltarem lá no nosso slide, tem uma série de fotinhos de crianças com síndrome de Down, tem umas que até o fenótipo passa desapercebido, né? Você não diz que é síndrome de Down. Então, a expressividade é bastante variável dentro daquela mesma doença, ok? Então, isso era o que eu tinha para vocês para esse bloquinho de herança. Nós vamos ver agora em seguida, eu quero que vocês assistam o próximo slide, que é o slide de herança autossômica dominante, que vai falar um pouquinho de nanismo e síndrome de Marfan, ok? Não esqueçam também de resolver o quiz. Um abraço, até daqui a pouquinho.